Foi morto na cruz, dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, temos pleno perdão, pois Jesus nos concede real salvação. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, Jesus Cristo no céu, pelos seus intercede à destra de Deus. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, o Senhor voltará, triunfante e glorioso, nas nuvens virá. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Poder sentar, meus irmãos? Abramos nossas Bíblias, o Salmo de número 145. Salmo 145, nós leremos juntos os versículos 1º até o 3º. Apenas 3 versículos do Salmo 145. Vamos juntos? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, que é o momento de exaltação, de glorificação do teu nome, Senhor, que é o nosso Deus, o soberano, o Senhor de todas as coisas. Nós, Senhor, lendo a tua palavra, no qual ela diz o quão o Senhor é grande, o quão o Senhor está acima de todas as coisas. Nesse momento, Senhor, nós nos quebrantamos diante de ti. Nós paramos, Senhor, para ver o quão pequenos somos diante do Senhor, e nós clamamos o teu agir em nós, para que de fato nós hajamos, nós vivamos, que o nosso comportamento todo possa refletir a certeza de que servimos a um Deus que é maior do que todas as coisas. Senhor, nesta noite, nós viemos aqui para louvar o teu nome. Clamamos a ti, Senhor, que cada coração que aqui entrar nesse tempo, que possa encontrar o refrigério, que possa encontrar a calma, o tratamento da alma, de maneira, Senhor, que saiamos daqui com o nosso coração alegre, o nosso coração tratado, saiamos com o coração de servo. Nós oramos, Senhor, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos, neste momento, abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 55. Isaías 55. E nós vamos fazer a leitura do verso de número 6 ao verso de número 9. Isaías 55, de 6 a 9. Quero convidar os amados, aqueles que assim puderem, que nós possamos nos colocar em pé e vamos fazer essa leitura destes versos
de forma alternada. Isaías 55, de 6 a 9. Guardar mais um instante até que todos encontrem. De 6 a 9, de forma alternada, assim nos diz a palavra do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Que o Senhor nos abençoe diante da leitura da sua palavra. Os irmãos podem assentar-se. Meus amados, esse texto ele nos leva a uma reflexão muito simples, de que nós precisamos entender que os pensamentos de Deus não são os nossos, e que geralmente os nossos pensamentos, os nossos caminhos, eles não afinam, não acertam 100% com os caminhos e com os pensamentos de Deus. Neste conhecimento, meus amados, é preciso que nós nos dobremos diante do Senhor, nos dobremos diante do Senhor com humildade em nossos corações, num reconhecimento de que nós precisamos da ajuda do Senhor para que os nossos pensamentos, os nossos caminhos possam ser cada dia mais afinados, mais assertivos com os pensamentos e os caminhos de Deus. Porque é certo que nós somos pecadores. Sempre dizemos isso, sempre nos lembramos disso, de que o nosso pecado está constantemente diante de nós, está constantemente também diante do Senhor, e nesse distanciamento nós vivemos uma vida para trabalhar a redução, a diminuição desse espaço entre nós e o nosso Deus, entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus, entre os nossos caminhos e os caminhos de Deus. Portanto, meus amados, eu quero convidá-los a que possam curvar as suas cabeças e possamos nesse momento, em instantes de oração silenciosa, colocar as nossas vidas diante do Senhor, num pedido de perdão pelos nossos pecados, num pedido de ajuda para que nós possamos andar da maneira mais reta possível diante dele cada dia mais. Oremos. Santíssimo Senhor, nós nos achegamos neste local, sabedores, ó Pai, de que não temos e não trazemos conosco nenhum mérito, nenhum pagamento que fosse possível pelos benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Nos momentos, ó Pai, que nós já iniciamos e ainda passaremos outros aqui, conforme a Tua bondade e permissão, rogamos ao Senhor que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe, ó Deus, as nossas faltas,
Perdoe, ó Pai, muitas vezes a nossa negligência, o nosso desamor pela Tua obra. Perdoe, ó Pai, as nossas maledicências. Perdoe, ó Pai, a dureza do nosso coração. Perdoe, ó Deus, as nossas intrigas, as nossas invejas, as nossas corrupções. Perdoe, ó Deus, os nossos pensamentos maus. Perdoe, ó Deus, as nossas palavras inoportunas. Perdoe, ó Deus, tudo aquilo que nós temos feito, tudo que nós temos pensado, tudo que nós temos falado diante do Senhor e que entristece, ó Deus, o Teu coração. Que o Senhor, ó Pai, possa nos santificar, nós te pedimos. Precisamos, ó Deus, do Teu auxílio, precisamos da Tua companhia, da Tua mão a nos favorecer para que nós possamos, todos os dias, sermos mais parecidos com o Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesse intuito, ó Pai, não para que nós possamos nos vangloriar, mas antes que nós possamos nos gloriar na exaltação do Teu nome, na glorificação do Senhor mesmo. Santifica, ó Deus, a cada um de nós individualmente. Santifica, ó Deus, a Tua igreja coletivamente. Não deixes, ó Pai, de tratar conosco um dia sequer, pois nós necessitamos, ó Pai, da Tua glória, da Tua presença conosco. Cuida dos nossos corações, ó Pai, guia os nossos pensamentos. Direciona e domina, ó Deus, sobre a nossa língua, para que nós possamos render graça, honra e glória ao Senhor durante todo o nosso viver. Ó Senhor, seja servido, seja exaltado em nós, ó Pai. E que o Senhor possa então assim conduzir a Tua igreja pela Tua própria poderosa mão, não permitindo, ó Pai, que nós venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que nós não venhamos a dar atenção, ó Pai, aos nossos corações enganosos. Antes, possamos todos os dias nos colocar diante do Senhor, buscando a Tua face, buscando a Tua presença e a Tua vontade. Abençoa, Deus, o Teu povo assim, com bênçãos sem medida. É em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém, Senhor Jesus. Amados, quero convidá-los então a que possam colocar-se em pé mais uma vez, para que possamos cantar o hino de número 94. E durante o cântico deste hino, aqueles irmãos que porventura tiverem trazido os seus dízimos e ofertas, podem se dirigir ao gasofilácio logo ali atrás e depositar então os seus dízimos e ofertas. Está escrita aí oferta missionária, mas não é hoje, tá? Hino 94. Assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Entrai, Jesus vos dá perdão, as culpas redimindo. Entrai buscando a salvação, pois seu amor é infindo. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Aberta
assim, de par em par, entrai com grande urgência, pois Deus a todos quer mostrar real munificência, ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim. Amém, amém. Convida, vinde a mim. Poder sentar, meus irmãos? Eu não percebo nenhum visitante pela primeira vez, apenas outros que já estiveram conosco algumas vezes. São bem-vindos todos os nossos visitantes. Meus irmãos, eu vou fazer os avisos aqui. O primeiro deles é o culto que teremos no próximo sábado. É um culto dirigido pelos nossos adolescentes. Estará conosco o reverendo Rafael Bittencourt, que é da primeira igreja de Taguatinga. Esse culto vai acontecer às 5 da tarde, tá? Então, quem reclama que é de noite, não precisa reclamar. 5 da tarde será o horário da realização dessa programação e toda a igreja está convidada. Eu gostaria de tratar com os irmãos a respeito da nossa assembleia para a eleição de oficiais. O conselho hoje se reuniu e aprovou como candidatos, e portanto eu estou falando isso para que os irmãos já estejam orando e pensando em qual será a tua decisão. São candidatos o irmão Márcio Roberto, por favor, Márcio, fique em pé. O nosso irmão Rodrigo está ali. E o nosso irmão Sebastião, por favor, Sebastião. Os nossos 3 irmãos são candidatos a presbítero. Nós teremos 2 vagas e a igreja então vai votar em 2 nomes. São entre esses 3 que vocês vão escolher os 3 nomes, então, para que elejamos os nossos 2 presbíteros. Pode assentar. Para os nossos diáconos, nós temos o irmão Levi. Levi, fica em pé, Levi. Está lá atrás o Levi. Ele é candidato à reeleição. Nós temos o Jairo, por favor, Jairo, fique em pé. Nós temos o Adivaldo, fique em pé, Adivaldo. E ainda falta confirmar com o irmão Luiz Carlos. E eu só vou poder apresentar a igreja depois. Mas caso ele não aceite, se aceitar será um a mais, teremos 4 candidatos para 2 vagas. Mas nós temos então 3 candidatos para 2 vagas. Os irmãos já podem pensando então em quem vocês querem escolher os 2 candidatos para ocupar a vaga como diácono. Pode sentar. A eleição acontecerá de hoje a 15 dias. E, meus irmãos, numa assembleia, é dever de todo membro da igreja se fazer presente, porque a assembleia ela exige o quórum, exige a quantidade de 50% mais um dos membros da igreja. Então, nós convocamos, essa é uma convocação, não é um convite. Nós convocamos os irmãos para que estejam aqui no primeiro domingo de outubro, para então participarmos dessa assembleia no qual vamos eleger os nossos oficiais, tá bom? Então, na escola dominical de hoje é 15 dias, queremos você e todos os outros irmãos juntos, para nós então decidirmos em assembleia. Sim. A gente conversa depois, tá bom? A gente conversa, então vamos ter ainda 15 dias aí para se preparar para essa votação. Então agora eu convido a equipe Querigma para que venha e assim dirija a Deus cânticos de louvores.
Abençoe a eles que vão receber as aulas, que possam ter sabedoria ambos para poder acolher a Tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiro Coríntios, capítulo 10, eu vou ler do verso 14 ao verso de número 23, e eu peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção. Mas antes de fazer essa leitura, eu chamo a atenção aos irmãos para que nós possamos colocar na presença do Senhor as nossas vidas, as nossas preocupações. Eu gosto de falar isso aqui em cima porque às vezes nós estamos tão assoberbados, tão preocupados, que a palavra do Senhor não nos alcança por algum motivo. Às vezes por causa das nossas preocupações que nos afligem. São muitas, normalmente são muitas. Nós cantamos aqui, louvamos ao Senhor. Nós cantamos que nós sabemos que foi pago um alto preço por cada um de nós. E nós pedimos também para o Senhor derramar a glória dEle em cada um de nós. Foi a última música que nós cantamos. Derramar a sua glória, derramar a sua Shekinah, derramar as suas bênçãos. Meu irmão, aquilo que nós cantamos também é uma oração. Então nós fizemos estas orações, todas elas que foram feitas até agora, e vamos continuar em oração. E que nós possamos lembrar de todas as pessoas da nossa igreja, daquelas que não são da nossa igreja, que nós possamos lembrar daquelas pessoas que estão no mundo aí nesse momento, fazendo coisas erradas, que nós possamos lembrar dos nossos colegas de trabalho que não conhecem a palavra de Deus, que nós possamos lembrar dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, que ainda precisam se converter. Porque uma coisa eu te falo, meu irmão, Jesus Cristo não vai demorar a voltar. E nós temos a obrigação de estarmos preparados, aguardando a sua vinda. Quando nós cantamos que nós sabemos que o Senhor pagou um alto preço, nós temos que ter essa certeza, porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Quando nós pedimos para o Senhor derramar as suas bênçãos sobre nós, nós temos que crer que o Senhor está derramando as suas bênçãos sobre nós. Então é pensando em tudo isso, meu irmão, que você vai agora ler a palavra do Senhor. Você vai acompanhar essa leitura, meditando, sabendo que o Senhor está no nosso meio, sabendo que Ele nos ama e nos quer bem. Volte seus olhos então para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso de número 14 ao verso de número 23. O título da nossa leitura: o cristão deve fugir da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo,
porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Eu gostaria que esse último nós fizéssemos essa leitura todos juntos. Verso de número 23, bem forte. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Feche seus olhos mais uma vez e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, nós somos gratos porque nós estamos na Tua casa. Nós Te louvamos, Senhor, pelo dia abençoado que o Senhor nos deu. Nós Te louvamos pelo Senhor estar nos mantendo ainda neste mundo. Nós Te louvamos porque nós Te servimos. Tu, Senhor, que és maravilhoso, que és longânimo, que és, Senhor, amoroso, que és o nosso Deus. A Ti, Senhor, seja sempre toda honra, toda glória e todo louvor. A Ti, Senhor, seja a nossa vida, esta vida que o Senhor nos deu para carregar. Nós sabemos que ela não é nossa, ela é Tua. Que o Senhor possa usá-la conforme a Tua vontade, conforme os Teus planos, conforme os Teus projetos. Somos pecadores, mas estamos aqui mais uma vez diante do Senhor. E Te pedimos, Pai, cuida de cada um de nós. Limpa, Senhor, os nossos corações, limpa a nossa mente. Tira tudo aquilo que não Te agrada. Lava-nos, Senhor, para que nós possamos nos tornar limpos, puros, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, para que nós possamos saber a Tua vontade em nossas vidas. Nós Te clamamos. Cuida de nós, cuida da nossa igreja, cuida do Teu povo, Senhor. Cuida do Teu povo santo, Teu povo escolhido. Cuida, Senhor, de cada família aqui representada. Cuida de cada irmão que aqui não está, Senhor, mas que nesse momento está contrito no Senhor. Nós não somos merecedores de nada, Pai, mas nós clamamos ao Senhor. Permita-nos ouvir a Tua voz mais uma vez. E eu Te peço também mais uma vez, Senhor, usa-me. Usa-me conforme os Teus planos. E o que sair da minha boca, Pai, que seja a Tua vontade, não a minha. E seja o Teu desejo, Pai, e não o meu. Fale através de mim, Senhor. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, cuida de cada um dos irmãos que aqui está. Cuida de mim. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que eu oro, meu bom Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, aqui é uma leitura conhecida. Nós conhecemos um pouco da cidade de Corinto, aquela cidade perversa, aquela cidade que deu trabalho para os pregadores que ali viveram, como Paulo relata aqui neste livro. Ali existia, meu irmão, muita prostituição, muitas coisas que não agradavam ao Senhor, muitas coisas imundas aos olhos de Deus. E Paulo comprou essa briga, conforme o Senhor determinou a ele, e ele foi até o final, lutou bom combate, combateu o bom combate, lutou verdadeiramente, até o final. E é o que a palavra do Senhor nos convida também, a prosseguir, lutando, batalhando, pois o apóstolo Paulo, meu irmão, ele livrou muito aquele povo através da palavra. Muitos se converteram, muitos acreditaram, mas muitos também não acreditaram. E isso não foi motivo para ele desistir.
porque a promessa que ele tinha feito era a Deus, conforme o Senhor tinha determinado. E o apóstolo Paulo lutou, como nós sabemos, conforme a palavra do Senhor nos alerta, conforme a palavra do Senhor nos afirma. Foi muita luta, muita perseguição, muita cidade que ele chegava que era ali aclamado. Em pouco tempo, naquela mesma cidade, ele era apedrejado, expulso, porque pregava o Senhor, pregava o nosso Deus, pregava o nosso Jesus. E muitos não queriam ouvir, só se agradavam de algumas coisas ali, enquanto aquilo agradava o próprio coração. Uma das cidades que isso aconteceu foi em Listra, por exemplo, onde muitos aclamaram. Eu lembro que foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo. Muitos aclamaram quando ele entrou em cima do jumentinho: bendito que vem o nome do Senhor. Em pouco tempo eles estavam gritando: crucifica-o. Assim fizeram com Paulo, assim fizeram com tantos apóstolos do Senhor, e assim muitas vezes fazem com cada um de nós na rua, quando nós queremos pregar a palavra de Deus, e a coisa está apertando, o funil está cada vez mais afunilado, e nós devemos perseverar, nós devemos continuar firmes, sabendo que pelo Senhor e para o Senhor é a nossa vida, é o nosso proceder, é o nosso viver. E um dos maiores problemas que Paulo teve, tanto em Coríntios como em todas as cidades que ele passou, meu irmão, mas eu vou falar de Coríntios, de onde o texto que nós lemos, era a luta contra demônios, era a maior luta. Aí você pensa: não, mas não era contra o pecado? Sim. Nós sabemos que Satanás age de forma sorrateira, usando o teu ponto fraco, usando a tua necessidade de forma que você nem percebe. Então a luta de Paulo, a maior parte dessa luta era contra demônios, que habitavam ali no meio daquele povo, no meio daquela nação. Meus irmãos, se você refletir um pouco a respeito de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi batizado, ele começou a ser perseguido. Por quê? Porque Satanás começou a perseguir, a habitar no meio daquele povo. Aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam fracos, Satanás ia lá e tomava conta. Porque ele queria perseguir a Jesus Cristo, assim como ele quer perseguir a cada um de nós. Porque nós somos cristãos. Ou seja, nós somos espelhos de Cristo. Nós somos aqueles que Ele escolheu para continuar a obra que Ele começou. A obra que Ele pregava, nós devemos continuar pregando. Assim como todos os apóstolos continuaram levando a palavra do Senhor. Em Efésios capítulo 6, verso 12, ele fala: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A minha luta, meu irmão, e a tua luta não é simplesmente levantar de manhã e trabalhar, não. A minha luta não é contra aquele vizinho que me deseja mal, ou aquele colega que não me quer bem, não, meu irmão. A minha luta são contra principados e potestades, contra as forças espirituais, aquelas que querem te desviar do caminho de Deus, aquelas que querem te desviar dos caminhos do Senhor, colocando empecilhos, colocando barreiras, colocando dificuldades, colocando problemas para que você desista. Não pense diferente, porque esta é a finalidade de Satanás, é que você se desvie dos caminhos do Senhor. Essa é a maior vontade dele. Meus irmãos, essa também era a luta de Paulo, e ele combatia. Por isso, quando ele chegou no final, falou: combati o bom combate. Não foi contra os príncipes, não foi contra aquele povo que apedrejou ele, não foi contra aquele povo que surrou ele, não. Ele não falou sobre isso. Quando ele fala combati o bom combate, foi contra as forças espirituais, meus irmãos. Essas que nós não conseguimos ver, mas que nós sabemos que existem.
Mas muitas vezes nós conseguimos ver também quando ele toma posse de alguém e se revela. Então essa foi a luta principal. Corruptos, hostis que tinha naquela época, e essa era a vontade de Satanás. Os domínios, meu irmão, os demônios, eles são seres espirituais, incorpóreos. Ou seja, ele precisa de um corpo para poder habitar. Ele é invisível aos nossos olhos. Mas ele não desiste, meu irmão, porque ele era corrupto, ele é hostil a Deus e à humanidade. Ele é um perseguidor dos servos do Senhor. Ele quer tirar-nos do caminho de qualquer forma. São espíritos decaídos, criaturas imortais associadas a Satanás. Esses são os demônios. Quando eles foram expulsos do céu, a fim de aguardar o julgamento, eles não têm chance de voltar para o céu. Porque muitas vezes surgem comentários que os demônios podem ser perdoados. A palavra do Senhor, ela não fala nada disso. A palavra do Senhor fala que eles foram expulsos do céu a fim de aguardar o julgamento final por seus pecados e não podem ser redimidos. Não tem chance nenhuma deles serem redimidos. Nós temos, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas rebeldias. Quando Deus olha para nós, Ele nos olha através de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós. Por isso que nós podemos ser redimidos, porque por nós mesmos nós nunca vamos poder ser. Porque nós pecamos diariamente, nós pecamos em atitudes, em pensamentos e muitas outras coisas que não agradam a Deus. Então eles foram expulsos sem direito a serem redimidos, sem direito a voltar. Satanás, meu irmão, ele tem como objetivo a destruição da igreja. Ele se opõe constantemente contra a glória de Deus e contra cada um de nós. Ele se opõe contra o nosso bem-estar e contra o bem-estar da igreja. Quando as coisas vão bem na igreja é porque algo está errado. Quando as coisas estão bem na igreja é porque Satanás deixou de perseguir. Então por quê? Porque está do jeito que ele quer. Quando as coisas estão ruins, normalmente é porque ele está perseguindo. Porque a luta continua e nós não podemos desistir. Nós não podemos fraquejar em momento algum, meu irmão, porque o objetivo final dele é nos destruir. O objetivo final dele, meu irmão, é estragar a nossa vida, prejudicar o nosso bem-estar, a nossa comunhão com Deus. E a palavra de Deus nos alerta também em Efésios capítulo 6, verso 11, onde ele nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O Senhor não iria inspirar ninguém a escrever uma palavra como esta, se Ele não soubesse que nós seríamos tentados. Jamais. Se fosse escrever tudo o que aconteceu, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, seria muitas e muitas Bíblias. Mas esta que está aqui nas nossas mãos, foi aquela que o Senhor quis que estivessem nas nossas mãos. E quando Ele fala para você, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, é porque essas ciladas existem, meu irmão. É porque essas ciladas aparecem nas nossas vidas. Mas Ele nos fortalece, Ele fala: se revista da minha armadura, se revista do meu poder. Porque a tua luta não é essa que você tem aí na terra, que você vê todo dia. A tua luta não é pegar um ônibus cheio para ir para o trabalho. A tua luta não são as contas vencidas que você não está conseguindo pagar, ou paga com muita dificuldade. Não, meu irmão, a tua luta principal não é essa.
A tua luta principal é contra os poderes espirituais que estão o tempo todo a nos caluniar, a nos perturbar, a nos querer desviar. Essa é a nossa verdadeira luta. E quanto mais você deseja servir a Deus, mais você vai ser perseguido. Porque é assim que a palavra dele fala. E Deus não mente, a palavra do Senhor não mente. Se queres me seguir, toma a tua cruz e venha e ande e combata. A coisa não é fácil, meu irmão. Ele não falou à toa, revista de toda a minha armadura. Ele não falou isso à toa. Como também ele não falou à toa, para que você tem que se revestir? Porque Satanás é forte, Satanás é poderoso. Mas não é por isso também que a gente tem que falar tudo, não, é culpa de Satanás, é culpa do diabo, não. Nós fazemos muitas coisas que nós mesmos não damos conta, que nós mesmos é que somos os responsáveis, mas o que o Senhor nos alerta aqui é o seguinte: toma cuidado. Quando ele fala orar e jejuar, não é porque a vida é boa, não, meu irmão. Não é porque as coisas estão fáceis, não, é porque a luta é com Satanás, e o único que nos defende é Deus. E nós só vamos chegar através de Deus, através de jejum e oração, através de súplicas, através de ação de graça. Não é vendo TV, não é indo em festas, não é blasfemando, não é murmurando, é orando, se entregando nos braços de Deus, colocando na presença dele aquilo que não está legal, aquilo que não está bem. E ele já sabe, mas ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a tua voz. Meu irmão, nós vamos falar hoje sobre um cristão criterioso. Um cristão criterioso. O que seria esse cristão criterioso? Primeiro ponto, eu falo, meu irmão, um cristão criterioso, ele é preciso em definir. Ele é cuidadoso em definir. Ele é esperto em definir. Esse é o cristão criterioso. Volte seus olhos para o verso de número 14 ao verso de número 17 da nossa leitura. A palavra do Senhor nos fala: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É a palavra do Senhor, meu irmão. Todos nós somos um só. Todos nós participamos de um único pão. E a palavra de Deus fala, meus amados, fugir da idolatria. Falo como há criteriosos, falo como há pessoas que conhecem a palavra de Deus, falo como há pessoas que leem e meditam na palavra do Senhor, falo como há pessoas que pedem a Deus sabedoria e discernimento. É isso que Paulo tem a nos dizer através da palavra do Senhor. Fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Ele não está falando aqui a qualquer pessoa, ele está falando como a pessoas criteriosas. Satanás, meu irmão, ele age de maneira que você não percebe. E ele fala: julgai o que é digno, julgai vós mesmos o que vos digo. Nós devemos refletir sobre isso. Julgar a nós mesmos, julgar a idolatria, julgar a nossa vida, julgar o nosso caminhar. A palavra do Senhor, ela nos alerta: julgai o que digo. Reflita sobre isso, meu irmão, porque a maneira que Satanás age, ninguém percebe. Quando você vê, já não consegue sair. Nós temos que nos apegar, revestivos da armadura do Senhor. Aqui nessa leitura, Paulo está alertando o povo sobre os alimentos consumidos. Se nós olharmos mais um pouquinho adiante e um pouquinho mais para trás. Por quê? Porque nesse tempo a idolatria era muito grande.
Então, tudo aquilo que era comido nas festas, normalmente, aquilo dali, ele tinha sido oferecido a deuses. Ele tinha sido oferecido a Satanás. E o pior, quando um comerciante no mercado, se você ler um pouco mais para frente, nós vamos ler alguma coisa sobre isso também. Quando no mercado o comerciante matava um animal para vender, ele também entregava aquele animal a Satanás. Ele oferecia. Vocês lembram quando o povo de Deus entrou na terra prometida? Que começaram naquela terra a plantar e a colher, e eram graças e mais graças, oferecendo a Deus sacrifício, porque aquele prêmio ali, aquela colheita foi boa, então eles iam lá e davam o dízimo a Deus. Eles devolviam o que era de Deus, mas devolviam para Deus. Esses idólatras, eles devolviam para Satanás, eles ofereciam a Satanás. Se matava um boi, se matava um bode, se matava uma cabra, se matava uma galinha, eles ofereciam como agradecimento, porque aquilo dali era parte do comércio deles. Eles iriam vender e recolher dinheiro com aquilo. Então eles ofereciam a Deus aqueles alimentos. E a idolatria cada vez mais crescia. Então nesse momento Paulo está lutando contra esta idolatria, contra esta comida sacrificada a deuses, sacrificada àqueles demônios, que ele fala muitos nomes de demônios. Então esse povo oferecia em agradecimento, grato porque naquele momento estava ali vendendo, ou porque simplesmente estava participando daquela festa, e aquela festa estava bombando porque eles tinham oferecido todo aquele alimento a Satanás, e tudo estava dando certo. E Paulo alerta: meu irmão, fugir dessa idolatria, porque isso também é idolatria. Fugir dessa idolatria. Então aqui nessa leitura Paulo está alertando o povo contra esses alimentos. Paulo pede aos coríntios que sejam prudentes, que eles sejam precisos em definir o que é certo, o que é errado, o que pode comer, o que não pode comer, o que pode fazer, o que não pode fazer. E a luta continuava, mas ele alertava: povo meu, povo de Deus, seja preciso em definir, seja criterioso quanto ao que você coloca na boca, seja criterioso quanto ao que você está fazendo, seja criterioso com todas as tuas atitudes. Volte seus olhos para o verso de número 27, ainda do capítulo 10. O verso 27 ao verso 29, a parte A, a palavra do Senhor nos fala: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Paulo está falando aqui, quando você chega lá no mercado, antes de comprar, analisa o que é aquele animal. Se alguém te falar: não, isso aí foi dado a ídolos, isso aí foi oferecido a ídolos, não compra. Se você chegar numa festa, num banquete, aqueles banquetes cheios de comida, se alguém chegar para você e falar: não, essa comida aí está saudável, está boa, não se preocupa não, ela foi oferecida a ídolos, mas não se preocupa porque não tem nada a ver. Meus irmãos, esse nada a ver persegue os crentes. Paulo alerta: tem tudo a ver sim, se você sabe de onde vem, se você sabe a procedência, fuja. Quando a palavra de Deus fala fuja da aparência de Satanás, a aparência do diabo, a aparência do que é ruim, é isso aqui, meu irmão. É nas coisinhas que muitas vezes nós não queremos perceber. É nas coisinhas que muitas vezes que nós achamos que não tem nada a ver. E mesmo assim, meus irmãos, alguns daqueles coríntios, eles não eram poucos, muitos, mesmo sabendo de tudo isso, eles agiam como se nada fosse acontecer, que não tinha nada a ver, mesmo sabendo. Por isso a luta de Paulo, mais uma vez.
Sejam criteriosos, sejam espertos, voz mansa, voz sensível, tapinha nas costas. Fuja da aparência do mal, fuja de tudo isso, porque muitos agiam ali com ingenuidade, mas muitos se fingiam de ingênuo. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece o nosso coração. Então, meu irmão, ao imaginar que a participação deles nas festas dos templos gregos, naquela época não envolvia idolatria, eles comiam, mesmo sabendo o que estavam fazendo. Hoje nós comentamos sobre isso na escola dominical, quando o pastor falou que não tem como um crente pecar sem saber que está pecando, e é a mais pura verdade. Não tem como, porque o Espírito Santo, ele toca em nosso coração, ele toca em nossa mente, e nós sentimos que estamos errados. Então, meu irmão, nenhum deles poderiam dizer que não sabiam, porque eles sabiam, como foi falado. Nós sabemos quando pecamos, e mesmo assim às vezes procedemos de forma errônea, de forma errada, mas a palavra de Deus nos fortalece. E essas festas, meus irmãos, eram preparadas de comidas sacrificadas aos ídolos. O verso 17 ele fala da nossa leitura: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Nós somos, meus irmãos, unicamente um só corpo, porque todos nós participamos de um único pão. Nosso Deus é um só, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Nós devemos nos preocupar uns com os outros, alertar uns aos outros, abrir os olhos uns dos outros, porque as coisas ruins estão aí batendo na porta de todos. E nós devemos revestir-nos da couraça da justiça, da proteção do Senhor. E esses ambientes eram todos contaminados onde tinham essas festas. E nós devemos ser precisos para definir o que é bom, o que é reto, o que é certo, o que é coerente, o que é louvável a Deus. E nós temos essa consciência porque a palavra de Deus, ela abre a nossa consciência. Segundo ponto da nossa pregação, meu irmão, um cristão criterioso, ele é rigoroso em analisar. Ele é rigoroso, ele é prudente. O verso 18 ao verso de número 20, assim diz a palavra do Senhor: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. As coisas que eles sacrificavam, que muitas vezes falavam que era a Deus, eram a demônios. Às vezes eu entro em algumas casas e vejo lá um monte de imagem. E muitas vezes as pessoas: não, nós somos amantes do Senhor, nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós não somos idólatras, nós só veneramos. É uma coisa que eu falei muito. Só venero, eu não adoro. Está errado, meu irmão. Está errado. E se nós podemos falar de Deus, vamos falar de Deus. Nós podemos falar do Senhor, vamos falar do Senhor. A senhora veio me vender um chaveirinho esses dias, está lá. Ela ainda perguntou: você é crente? Eu falei: sou crente, sim, sou evangélico, sou conhecedor da palavra de Deus, porque eu quero lhe vender esse chaveiro. Puxou um monte de chaveiro de imagem de Nossa Senhora. Eu falei: não, mas aqui, a senhora sabe que eu sou crente, vem me oferecer a imagem de Nossa Senhora. Não, mas tem esses outros aqui. Eu falei: não me interessa. Peguei uma biblinha e dei para ela: oh, glória a Deus, eu louvo a Deus. Assim era esse povo. Eu estou sacrificando sim, mas estou sacrificando a Deus, adorando imagens, adorando tudo de errado, dizendo eu louvo a Deus. Meu irmão, temos que ter cuidado com isso.
Temos que ser rigoroso ao analisar a situação. Temos que ter esperteza, prudência, conseguir discernir além da aparência. Nós devemos procurar conhecer além daquilo que está nos mostrando, nos aparecendo. Isso é revestir da couraça da justiça. Isso é revestir da proteção do Senhor. Prudência, discernimento. Considerai segundo a carne, que o verso 18 fala. Considerai esse povo segundo a carne. Ele quer nos dizer o que, meu irmão? Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Muitas vezes aqueles que estão lá usando, participando daquelas festas, não sabem do que está acontecendo. Embora muitos saibam, mas sempre vai ter um ou outro que às vezes não conhece. É onde nós temos que alertá-los, abrir os olhos. E ele pergunta: é certo que eles participem do altar? É certo que eles participem do corpo do Senhor? É certo. Nós temos que ser criteriosos. Ele continua: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não é nada. Julgar então, seja rigoroso ao analisar, seja justo. O ídolo não é nada. A palavra de Deus também nos fala. Ele não fala, ele não ouve, ele não age. Mas Satanás age através dele, através da tua idolatria, através do teu pecado, através da tua falta de rigor ao analisar a situação. No mercado tinha muitos animais ali. E ele alerta o povo o seguinte: não chega lá simplesmente comprando esses animais. Procure identificar. Se você não conseguir identificar, tudo bem, compre, leve para sua casa, faça e coma. Ele não falou para você ficar passando fome, não falou para você deixar de comer. Ele falou: seja rigoroso, seja criterioso, seja esperto, verifica de onde está vindo, para onde vai. E esse tem que ser o pensamento do crente, esse tem que ser o pensamento do cristão. Por isso Paulo pergunta: é certo que eles participem do altar? Mas na frente ele vai responder: nós temos que analisar, tudo tem que ser analisado. Eu sempre falo que nós temos que fazer um balanço da nossa vida. Nós temos que refletir diariamente quais foram os nossos procederes durante o dia, quais foram as nossas atitudes. Será se essas atitudes agradaram a Deus? Será se essas atitudes confrontaram a Deus? Será que aquilo que eu fiz realmente foi para Deus? Será que a forma que eu agi foi a forma correta? Meu irmão, nós temos que ser rigorosos e espertos, analisando a situação, onde quer que estejamos. O verso 19 da palavra do Senhor, ele fala, ele continua, na parte B, ou que o próprio ídolo tem algum valor. Ídolo não tem valor nenhum. Ídolo não tem valor, nós só adoramos a Deus. O nosso louvor é simplesmente e unicamente a Deus em todas as coisas das nossas vidas. E nós devemos ter cuidado. Os ídolos não são coisa alguma, disso nós sabemos, mas os rituais pagãos se apoiavam e se apoiam até hoje na obra de Satanás. E os cristãos, eles tinham que se afastar quando sabiam da real situação. Aí é onde eu falo no verso de número 25. Peço aos irmãos que acompanhem, a partir do verso de número 25, a palavra do Senhor fala: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a plenitude, tudo veio de Deus. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, a leitura que nós já fizemos, eu estou repetindo: porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Se você tem certeza, meu irmão, não faça. Se você tem dúvida, senta o joelho no chão e ora.
conversa com Deus, peça a Ele a direção. O verso 20, a parte B, ele fala: não quero que vos torneis associados aos demônios. Paulo alertava esse povo e eu alerto a vocês hoje, me alerto também. Sejamos rigorosos ao nos associarmos com alguma coisa, ao compartilharmos alguma coisa. Isso acontece muito na internet, compartilhando coisa que nós não sabemos nem de onde vem, mas nós sabemos que pode destruir, mesmo assim a gente compartilha. É isso que Paulo nos alerta. Naquela época não tinha internet, mas essas mesmas atitudes lá vividas, nós vivemos hoje no mundo online, onde nós muitas vezes não aparecemos e achamos que por isso está tudo tranquilo. E não é assim. É a mesma coisa que esse povo fazia, é o mesmo proceder, é agir de forma errada, de forma que não agrada a Deus. Nós temos que ver além das aparências. É isso que a palavra de Deus nos afirma mais uma vez: tome cuidado, o demônio está solto, ele bate a porta. Quando a palavra de Deus fala que o Senhor bate a porta, aquele que ouvir abre. O demônio também bate, meu irmão. Procure, meu irmão, se apegar ao Senhor a cada dia, orando cada vez mais, meditando cada vez mais na palavra do Senhor. O terceiro ponto, meu irmão: o cristão criterioso, ele é cuidadoso em adorar. Ele é cuidadoso na adoração a Deus. Ele é cuidadoso no seu proceder. A partir do verso 21 ao verso 23. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas, meus irmãos, são lícitas a mim e a você, até o momento que eu descubro que aquilo não me faz bem, que aquilo não me edifica. É isso que a palavra de Deus tem a nos dizer aqui, meu irmão. Tudo me é lícito. Aquele animal que eu compro na feira, quando você compra carne ali na feira, você pergunta: moço, de onde é essa carne? Essa carne foi sacrificada, foi entregue a ídolos? Nós não perguntamos. A palavra de Deus também fala: ó, evita isso, se for o caso. Mas se alguém chegar e te falar: ó, essa carne aí que você está comprando, nós sacrificamos ela ontem, nós adoramos a um Deus qualquer, inventa lá ou cria o Deus dele mesmo, nós oferecemos essa carne que você está comprando a um ídolo tal, fuja, não compre. Não, mas só tinha aquela. Não compre. Vou comer o quê? Nada. É assim que o Senhor nos alerta. Só caia nessa tentação, meu irmão, se você realmente não souber. Mas se você sabe, meu irmão, se você tem esse cuidado, se você é cuidadoso na adoração a Deus, você não vai comer. Meus irmãos, um cristão criterioso, ele dá exclusividade ao Senhor em todas as coisas na sua vida. E dar exclusividade a Deus é doar, devolver a sua vida a Deus. A vida que Ele te deu, ela não é tua, então ela é do Senhor. Dedica essa exclusividade a Ele. Mateus 6,33, ele fala: buscai em primeiro lugar o reino do Senhor. A nossa exclusividade é unicamente a Ele. Apesar das coisas boas, erradas estarem batendo em nossas portas, a nossa certeza, a nossa exclusividade é ao Senhor. Apesar das coisas boas, bonitas, cheirosas, maravilhosas quererem nos desviar dos caminhos do Senhor, não dê ouvidos. Revista-vos da couraça, revista-se da armadura de Deus. A palavra de Deus não nos deixa abandonados em momento algum, meu irmão. Tem resposta para todas as coisas na tua vida.
E ele fala que nós não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como eu dizer que sirvo a Deus, mas tenho um proceder totalmente contrário. Não tem como eu dizer que sou um cristão e odeio o meu irmão. Não tem como eu dizer que sou um servo de Deus e faço coisas erradas. Quero ter vantagem em tudo. Minto, finjo. Se eu sou um cristão, o meu proceder tem que ser um proceder de Cristo. A minha vida tem que ser imaginada, ela tem que ser ali amparada na vida de Cristo. Não naquilo que eu acho que é certo, não naquilo que eu acho que vem do Senhor. Não ache, tenha certeza. Não tenha dúvidas, é isso que Paulo está alertando. Na dúvida, não coma, na dúvida, não faça. Na dúvida, não participe. Porque o Senhor está o tempo todo, meu irmão, nos olhando. E nós não podemos ficar em cima do muro. E ele continua: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem muito cristão por aí participando da mesa do Senhor e da mesa do demônio. E não tente se enganar dizendo que não tem, porque tem. Revista-vos, o Senhor fala, o Senhor alerta. E o Senhor não vai demorar a voltar, meu irmão. Será se nós estamos prontos para isso? Outro dia até surgiu um comentário no WhatsApp. O irmão colocou lá: o Senhor está voltando. Muitos colocaram glória a Deus, aleluia, amém. Louvado seja, é isso mesmo. Mas aí eu coloquei embaixo: será se nós estamos prontos? Será se nós estamos preparados? Eu fiquei com medo, porque todo mundo calou. O comentário vinha. Quando eu coloquei, parou. Meu irmão, o que a palavra de Deus nos fala, nos alerta em Romanos? Aquele que confessar Jesus como Salvador, aquele que confessar com a boca e crer com o coração, esse será salvo. O que eu quero te dizer aqui, meu irmão, que é a certeza da salvação, não pode ser dúvida na tua vida. Não tenha vergonha de dizer: eu não estou preparado. Não tenha vergonha de dizer: eu não estou pronto, porque nenhum de nós estamos. E essa foi a pergunta que eu fiz: será se nós estamos prontos? Será se nós estamos preparados? Nós não estamos prontos e nós não estamos preparados, apesar de termos a certeza da salvação, que nós temos a certeza, pelo menos eu tenho, e você tem que ter, que quando você sair daqui e partir dessa vida para outra, para Jesus Cristo, para o encontro com Ele, isso é uma certeza que eu tenho e você tem que ter. Só que nós estamos em um processo de santificação. Nós não estamos prontos, nós não estamos preparados, mas isso não quer dizer que o Senhor não vai voltar porque eu não estou pronto, porque eu não estou preparado. Ele sabe que nós nunca vamos estar prontos nem preparados. É por isso que Jesus Cristo veio e pagou por nós. É por isso que Ele é o nosso defensor. Então não tenha dúvida de dizer: eu sou um salvo. Eu creio na salvação. Quando eu morrer, eu vou partir direto para os braços do Senhor. Tenha essa certeza. Tenha essa convicção. Nós somos pecadores. Nós somos imundos, a palavra de Deus fala. Mas não é por isso que eu não sou salvo, porque eu confessei a Jesus Cristo com a boca e criei com o coração. Eu confirmei, assim como cada um de vocês confirmaram. Então tenha certeza, a salvação é garantida, porque é assim que o Senhor promete. E Ele falou: eu vou e volto para te buscar, porque eu vou só preparar um lugar para você. Não tenha dúvida, meu irmão. Não tenha dúvida disso. A palavra de Deus, ela fala, ela continua a nos alertar aqui.
Somos acaso mais fortes do que Deus? Não, não somos mais fortes do que Ele, nem mais fortes que ninguém. Mas nós temos um Deus que é forte, nós temos um Deus que pode todas as coisas, e essa certeza que nós temos que ter. E o verso 23 ele termina: todas as coisas eu posso, mas nem tudo vai me edificar, nem tudo cabe na minha vida, porque eu sou um cristão. Nem tudo eu posso fazer, não porque alguém está olhando, mas é porque eu sou um cristão. E Paulo aqui também alertava: se alguém te vê em algum ambiente errado, se puder, explique-se. Meu irmão, nós não devemos ser tropeço, pedra de tropeço para ninguém. Nós devemos ter consciência da vida que nós levamos, das coisas que nós fazemos, mas tenha certeza, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas me edificam. E essa certeza eu tenho que ter. E eu tenho que ter a convicção. Quando alguém perguntar para você se você é um salvo, não tenha dúvida. Quando alguém perguntar para você se você está pronto, preparado, não tenha dúvida de responder. Se você achar que está pronto e preparado, responda: eu estou pronto, eu estou preparado. Se ele viesse hoje, eu estaria bem. E se não tiver, fale: não, não estou pronto, nem estou preparado, porque eu sou um pecador. Mas Jesus Cristo veio e pagou pelo meu pecado. Não pode titubear, meu irmão, não pode gaguejar, não pode ter dúvidas, porque o cristão, ele é certo, ele tem que ter a certeza, ele tem que ter essa convicção. Deus nos criou, meu irmão, com o propósito de adorá-lo sobre todas as coisas. O nosso catecismo de Westminster, a primeira pergunta, a pergunta número 1, ele fala: qual o fim supremo e principal do homem? E a resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É a pergunta número 1 do nosso catecismo, meu irmão. Então o que nós devemos, meu irmão, independente da situação, glorificar o nome do Senhor, glorificar e adorá-lo para sempre, até o último suspiro. Independente da situação, independente da vida que nós estamos levando, devemos adorá-lo. Nós devemos confiar no Senhor. O verso de número 31, ele fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a igreja de Deus, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, meu irmão, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meu irmão, que nós possamos ser precisos em definir, que nós possamos ser rigorosos ao analisar, e que nós possamos, meu irmão, sermos cuidadosos na adoração do Senhor. Convido a você nesse momento a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos, colocar na presença de Deus, pedir a Deus direção em todas as coisas, pedir a Deus convicção, pedir a Deus sabedoria, e que o Senhor nos conduza como Ele sempre tem nos conduzido. Feche os seus olhos, meu irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti nós somos gratos mais uma vez porque nós ouvimos a Tua palavra. A Ti nós somos gratos, Senhor, porque nós sabemos que a nossa vida é Tua. A Ti nós somos gratos, Senhor, porque nós sabemos que somos salvos, porque o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós, porque o Senhor já pagou por tudo de errado que está presente em nossas vidas. Mas nós Te pedimos: nos renova, nos lava, Pai, cuida de nós, protegei-nos de toda e qualquer aparência do mal, para que nós tenhamos sabedoria na condução desta vida que o Senhor nos deu. Cuida de cada um de nós, que nós possamos ser espertos, que nós possamos ser rigorosos, mas o principal, que nós possamos Te adorar em verdade, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles, Pai, que são chamados segundo o Teu propósito, Pai. Cuida de nós, Senhor, cuida do Teu povo. Nós não merecemos nada, mas o Senhor pagou por nós, o Senhor deu a vida por nós. Nós dependemos do Senhor, nós queremos viver para o Senhor. Não abandone a Tua igreja, fortalece a Tua igreja.
Cuida de cada irmão que aqui está. Cuida de cada irmão que está em casa. Dê, Senhor, a cada um de nós a paz. A paz, Senhor, que o Senhor deseja para cada um de nós. Dê, Senhor, a cada um de nós a sabedoria, para que nós possamos saber discernir o bem do mal, para que nós possamos fugir da idolatria, seja ela qual for, para que nós tenhamos uma vida conforme a Tua vontade e conforme o Teu desejo. Somos sujos, somos imundos, somos pecadores, mas Te pedimos, perdoa os nossos pecados. Curve-se, Senhor, nesse momento e ouça as nossas orações. Inclina-se, Senhor, que a Tua palavra fala que o Senhor inclina para nos ouvir. E eu Te peço mais uma vez, ouça as nossas preces. Ouça, Senhor, os batimentos dos nossos corações. Ouça, Senhor, os nossos pensamentos e transforme as nossas vidas. Renova-nos, Senhor, para que nós tenhamos uma vida digna e pura conforme a Tua vontade. E a Tua vontade é que deve prevalecer, Senhor, sobre cada um de nós. Que tudo em nossas vidas seja para glorificar e honrar o Teu santo nome. Que nós sejamos pessoas, Senhor, que onde quer que esteja, Senhor, possa levar o testemunho de um cristão verdadeiro, de um cristão que vive segundo Jesus Cristo, de um cristão que procura ter uma vida digna, pura e limpa, Senhor. Nós não somos nada, nós precisamos do Senhor. E sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Nós somos dependentes do Senhor. Cuida de nós, Pai, cuida da Tua igreja e perdoa os nossos pecados. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que eu oro, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir os inários no hino 313. Hino 313. Pode ficar sentados mesmos? Hino 313. Encarando as lutas que lhe possam vir, quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela sua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor, não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto ao seu lado estar. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela sua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor, não com ouro ou prata, Senhor Jesus, que nos redimiste, mas por tua cruz, sim, com o teu sangue, sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela sua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor.
a peleja sempre por anos será, inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os seus fiéis. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela sua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Os irmãos, no domingo passado, ao final do nosso culto, nós demos uma notícia muito triste, que foi a perda do nosso irmão Hugo. Hoje temos uma notícia muito triste, graças a Deus não é a morte de ninguém. Mas eu vou passar a palavra para aqui o nosso irmão, presbítero Zé Marco, seminarista Zé Marco, possa então dar essa notícia para a igreja. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Quero chamar minha esposa aqui. Eu lembro quando eu entrei aqui, nesta igreja, onde eu nasci, né? Que eu renasci aqui, né, pastor? Onde eu me converti, onde eu conheci a palavra de Deus, onde eu passei a frequentar a 5ª Igreja Presbiteriana de Ceilândia, não com a intenção de adorar a Deus, não foi com a intenção de louvar a Deus. Eu me converti com a intenção de adorar minha esposa, de fazer a vontade dela, porque nós estávamos passando momentos difíceis. Eu no vício, né? A vida muito conturbada, né? E a minha intenção era essa: não, vou para a igreja, que eu vou agradar a minha esposa. E a partir daí, mais para frente eu saio, volto para o mundo novamente. Só que Deus fez tudo diferente. Quando a palavra de Deus fala que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor, é porque Deus já tem um propósito na minha vida e na tua vida, na vida da minha esposa, na vida de todos nós. Nada acontece por acaso e nada vai acontecer por acaso, principalmente, meu irmão, quando você vem aqui à frente, que você confessa Jesus como teu Salvador. Quando você entrega a tua vida a Deus, Deus toma conta. Ele conduz conforme os planos dele. Às vezes com momentos ruins, às vezes com momentos bons, às vezes com tragédias, igual aconteceu domingo passado com o nosso irmão Hugo. Mas Deus tem um plano em tudo. Não é só coisa boa que pode vir aqui na terra, mas o lugar que está reservado lá em cima é muito melhor. Então minha notícia hoje, a nossa notícia hoje, meu irmão, os meus trabalhos aqui na 5ª IPC estão se encerrando hoje. Nós estamos indo para a 3ª IPC. Então a partir de amanhã, eles já devem estar enviando a carta de transferência. E é com muita dor no coração que eu falo isso. Mas conforme já conversei com o pastor Silas e com todo o conselho, no momento é necessário, no momento é a vontade de Deus. Já orei muito, já coloquei tudo na presença de Deus. E o que eu tenho da 5ª IPC é muita gratidão. Agradeço a todos, aos irmãos, ao pastor Silas, ao conselho. Peço perdão a todos aqueles que eu ofendi de alguma forma, a todos aqueles que eu magoei. Porque muitas vezes a gente magoa mesmo sem querer. Às vezes você fala coisa mesmo sem querer. É normal do ser humano. É normal do pecador. Mas é normal também pedir perdão. E aqueles que eu não pedi perdão ainda, eu peço agora. Me perdoa. Qualquer coisa de errado que eu tenha feito. E não vou estar longe, não vou estar distante. Vou estar aqui perto, próximo. Vou estar auxiliando. Já me ofereci ao pastor Silas, precisando. Eu estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição, porque eu vivo para Deus. Eu procuro viver o que eu prego.
E se eu falo para o irmão viver para Deus, entregar a sua vida completamente a Deus, é isso que eu faço na minha vida. Tenho obstáculos, tenho os problemas, tenho as barreiras, mas eu tenho Deus. Antes eu tinha um mundo. Eu tinha bebida, eu tinha uns amigos de boteco. Hoje não, hoje eu tenho os irmãos da igreja. Hoje eu tenho um Deus que eu sirvo verdadeiramente e que eu tenho a certeza que Ele está ao meu lado, que Ele está ao nosso lado, que Ele está presente na minha casa. É uma situação que está acontecendo no momento, mas que é a vontade de Deus. Essa transferência é a vontade de Deus, porque a minha vida é guiada por Ele. A nossa vida é guiada por Ele. E nada vai acontecer na nossa vida se não for a permissão dEle. Então, o que eu deixo a minha palavra nesse momento? Minha palavra final é gratidão. E continue orando por mim, continue orando por nós, pelo seminário, que não é fácil. Conforme o pastor já tinha me alertado, os cabelinhos já estão caindo aqui, ó. O meio da cabeça aqui já tem uma falha enorme, e a tendência é cair mais. Mas eu sou muito grato a Deus por tudo. Ele não me colocou ali se Ele achasse que eu não tinha condições. Mas eu dependo dEle, peço a ajuda dEle todos os dias, para que eu possa persistir e seguir em frente. Então a nossa palavra aos irmãos é obrigado. E que Deus continue abençoando vocês. Orar agora. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, esta casa é como um hospital para tratar as pessoas. O Senhor aqui trouxe o teu servo, junto com a sua família, Senhor, e durante boa parte da sua vida que ele recebeu a palavra, o Senhor salvou o teu servo com a família, o Senhor tratou o seu coração, e agora, Senhor, que ele está acompanhando a família, Senhor, para outra igreja. Nós clamamos a Ti que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor faça dela uma família frutífera, que lá na terceira igreja, Senhor, eles possam trabalhar para o Senhor e que possam, Senhor, conseguir encontrar aquilo que for necessário para viver em paz com o Senhor. Também, Senhor, abençoe a nossa igreja, nós que ficamos, que possamos ser ricamente abençoados por Ti, que Teu Espírito agindo em nós, Ele possa sempre mostrar o caminho, as soluções, e que nós, em obediência a Ti, possamos, Senhor, caminhar juntos como irmãos. Senhor, guia, Senhor, a Tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Poder sentar, meus irmãos, está encerrado.